Valeu, nação. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos. Tem muita coisa para conversar aqui, tá? As últimas horas de reunião lá no CT Luiz Carvalho, a gente já conversou que essa reunião aconteceu primeiramente com o presidente Alberto Guerra, na terça-feira, na reapresentação. Nas últimas horas aconteceu a conversa com um grupo de jogadores. E é a partir daí que a gente precisa fazer uma análise, porque essa conversa com os jogadores, para quem acha, para quem pensa, peraí, essa conversa foi em tom de cobrança, essa conversa foi em tom de dar uma sacudida, fazer com que os jogadores entendam o momento do time, que entendam o que eles estão fazendo, onde eles estão. Não, não foi assim não. Por cerca de 30 minutos, uma das salas do CT, os jogadores e a comissão técnica conversaram de uma forma amistosa, respeitosa, dentro de um padrão. Problemas foram identificados, problemas das últimas partidas. O Mano e os atletas tratando ali sobre situações táticas, de postura da equipe, sem que o tom fosse mais exaltado. Nada demais. Tudo tranquilo, tudo na base da conversa, tudo na boa. A avaliação de alguns participantes dessa conversa, inclusive, era de que os assuntos eram assuntos comuns, que precisavam ter sido tratados há alguns dias, mas que foram ficando para trás por conta da sequência de jogos, ou por um treino aqui, outro ali. É isso. O Grêmio hoje não tem cobrança, meus amigos. O Grêmio hoje não tem liderança. A informação que o Jeremias Werneck trouxe nas últimas horas é de que alguns jogadores procuraram a direção para reclamar que não tem liderança. Mas peraí um pouquinho. Os jogadores procuram a direção para reclamar que não tem um líder. Gente, nós estamos seguindo a cartilha do rebaixamento. Um time que não tem liderança, que não tem perfil de liderança, que não tem cobrança, que não reage. Jogo, o time tá quebrado com o Mano? Não. O relato é que o time tá fechado com o Mano. E é esse o problema. Quando nós tivemos a queda do Quinteiros, o time não estava fechado com o Quinteiros. O time reclamava do Quinteiros, que o Quinteiros não conversava, que o Quinteiros, quando conversava, ouvia, mas ignorava, não tentava ajustar, não tentava utilizar a forma com que os jogadores se encontrassem dentro de campo. Nós tínhamos reclamação do Quinteiros e do trabalho do Quinteiros e o grupo não fechado com ele. Agora, os relatos do trabalho do Mano e os relatos do grupo quando fala de Mano Menezes é de um grupo que estão fechados. E aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Sinceramente, é inimaginável uma situação para o Grêmio agora. Qual é o diagnóstico que é feito neste momento? Precisamos afastar jogadores, tirar atletas que não estão atuando, vamos compactar a equipe fica mais enxuta, fica mais fácil para conversar, fica mais fácil do olho, fica mais fácil de entender e de buscar soluções. Beleza. Quem são os problemas do time hoje? Alguns jogadores já começaram a se encaminhar para sair. O Grêmio já conversou com alguns empresários dizendo, ó, tá livre, procura o teu rumo aí. A Rádio Mortal trouxe essa semana. A Muso, a gente falou aqui do Aravena, do Cristaldo. A gente falou de alguns atletas. O Natan Pescador, o Grêmio rescindiu o contrato nos últimos dias, né? Ah, o problema são os jovens que estão oscilando. Vai botar aqui os cascudos. O Edenilson deve estar num momento maravilhoso. O Alex Santana, então, deve ser uma referência. Os jovens é quem estavam jogando melhor. Ah, o Alisson falhou. Ah, o Alisson não tá jogando bem. Ah, o Riquelme não tá jogando nada. Beleza, mas tá jogando muito mais que o Edenilson, com certeza. O Alisson tá jogando muito mais do que estava entregando o Kike Oliveira, por exemplo. E aí, quem é que explica? Quem é que explica? Hoje há um diagnóstico de que o Grêmio precisa de um perfil de liderança. Precisa de jogadores experientes. O Grêmio, no mercado, hoje, busca esse tipo de jogador. Busca esse jogador que chegue aqui com uma carga maior de experiência, de rodagem e tudo mais. Nesse momento, o Grêmio até avalia a contratação do lateral direito,
o Marcos Rocha, jogador do Palmeiras, como eu disse para vocês já nos últimos vídeos. 36 anos, inclusive ele não viajou para o Peru, onde o Palmeiras enfrenta o Universitário, né, pela Libertadores, ele ficou em São Paulo, então há um interesse do Grêmio, ele não viajou também, há uma possibilidade aí dessa negociação acabar avançando. Mas nesse momento, repito, o Grêmio avalia. A idade do jogador é um ponto de atenção. Ele tem 36 anos, fecha 37 em dezembro. Ele está com seu contrato chegando ao final, também em dezembro, né, junto ao Palmeiras. Poderia chegar como um agente livre lá em dezembro, mas não é lá em dezembro que a gente precisa dele agora, né? Então, daqui a pouco um acordo com o Palmeiras, ou até o Palmeiras libera o jogador não estando nos planos, enfim, teria que ver como é que ficaria toda essa história aí. Mas fato é que o Grêmio tem interesse em jogador mais experiente e principalmente um jogador que chega para poder solucionar um problema que nós temos hoje na nossa lateral direita, principalmente pensando nos próximos confrontos. O Mano Menezes, já pensando nessa ideia de movimentar a equipe, vai colocar jogadores mais experientes, então podem ter certeza. Cuejar, Pavon, Edenilson, são jogadores que deverão ganhar espaço na equipe a partir de agora. Difícil é saber quem vai ser colocado na lateral direita. O Camilo jogou no final de semana, aliás, entrou em campo. Jogar, ele não jogou quase nada por ali, né? Improvisado, não rendeu, não adianta. O Edenilson já jogou de lateral direito, na época do Renato, e inclusive com o Mano chegou a fazer uma ou duas partidas. O Pavon é outro jogador que também foi improvisado por ali. Daqui a pouco uma possibilidade. Kahneman é outro jogador que também corre para voltar ao time. Daqui a pouco um sistema com 3 zagueiros, coloca o Pavon como um ala, é uma possibilidade. A gente vai ter que ver o que o Mano vai pensar para essa equipe. Fato é que durante os treinos de ontem e de hoje não houve nenhum esboço de equipe, e de terça também, né? Mas na terça foi só a reapresentação e mais trabalhos regenerativos e tudo mais, mas não houve ainda um esboço de equipe para esse confronto aí contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, tá? Ainda falando sobre contratações e possibilidades. Depois da desistência do Marcelo Marques pela contratação do Roger Guedes, agora a ideia é procurar um plano B. E essa ideia parte de procurar jogadores dentro do valor que o Marcelo oferece para o Grêmio. 10 milhões de euros, 63, 64 milhões de reais. A ideia neste momento não é contratar um jogador especificamente com este valor, e sim diluir, procurar atletas que cheguem e possam atuar e melhorar principalmente o nível do time. Hoje se fala em 3 posições: lateral direito, como eu disse para vocês, até dei o exemplo aqui do Marcos Rocha que o Grêmio avalia, um volante e principalmente um armador. São as 3 possibilidades e principalmente as 3 posições que o Grêmio vê hoje como posições que precisam ser reforçadas no nosso elenco. Não necessariamente, como eu disse, um super jogador, um jogador que chegue aqui incontestável, que abale as estruturas, que a torcida saia buscando o cara no aeroporto. Não, provavelmente isso não vai acontecer. Mas jogadores que chegam aqui, vistam a camisa e possam representar o Grêmio dentro de campo. E como eu disse, a ideia são jogadores com perfil, jogadores experientes. Então vocês já sabem mais ou menos o que o Grêmio deve procurar no mercado, né? Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nesse momento. O Marcelo já deu o aval para a direção, não é o Marcelo quem está correndo atrás, é importante que se diga. Hoje quem está correndo atrás dessa contratação ou melhor, dessas contratações é a direção, é o departamento de futebol do Grêmio, e claro, precisa entrar num consenso, né? O Marcelo precisa, esse aqui vai, porque há um princípio de conversa ali, né? Porque o Marcelo vai ficar com esses jogadores na próxima gestão, a partir do ano que vem. Mas é importante que se coloque aqui também um ciúminho, tá? Há um ciúminho nessa história toda aí. Quando o Marcelo foi lá e disse, posso colocar tal, para a gente poder fazer uma contratação, e daqui a pouco o próprio Marcelo e o Dutra Júnior também foi atrás de conversar com o Roger Guedes, causou um mal-estar nessa história toda aí, porque ficou um ciúme. Pera aí, o cara nem tá aqui ainda e já tá trabalhando. Vamos lá, né? Todo mundo tem que trabalhar pro Grêmio, não é hora de ter ciúminho, né? Pelo amor de Deus. Uma direção incompetente dessa, quando alguém se propõe a ajudar, a trabalhar, a ir atrás, os caras vão ter ciúminho. É sacanagem.
Gente, para nós encerrarmos aqui, tá? Sendo bem breve. O Grêmio anunciou nas últimas horas o empréstimo do Carbajo. Não é nenhuma novidade. Tu que acompanha aqui o canal, que é inscrito, que deixa o teu like, que é sempre muito importante aqui para me ajudar, já sabia que o Carbajo seria emprestado. O jogador está indo para o Portland, dos Estados Unidos, contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro dessa temporada, com opção de compra. Tudo isso tu já sabia, mas agora, de forma oficial, o Grêmio soltou uma nota no seu site nas últimas horas. Tá certo? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô te plantão, qualquer notícia eu te trago por aqui. Quero saber de ti. E aí? Os 3 jogadores que tu indicaria para o Grêmio dentro das condições e nestas posições. Um lateral direito, um volante e um meio armador. Quem são os 3 jogadores que tu acha que dá para contratar com essa grana toda aí, hein? 10 milhões de euros. A gente fala muita grana, né? Mas pro futebol, o troço é muito maluco, muito doido, nem é tanto dinheiro assim, falando, claro, em futebol. É muito louco, né? Muito louco. Os caras ganham dinheiro pra caramba e muitas vezes não entregam nada. Mas faz parte do jogo, fazer o quê? Grande abraço e até a próxima.